São 19h07 e chegou a hora da entrevista com o especialista. Nosso convidado de hoje já está por aqui. Ele vai bater um papo muito bacana com a gente. É o psicólogo Alexander Bess. Eu espero que eu não tenha errado o nome dele. Agora, ele apareceu. Alexander, não errei seu nome não, né? Querida, em primeiro lugar, obrigado aí pela entrevista. Um abraço a você, todo o pessoal do SBT, toda a população aí de Belém do Pará, todo o pessoal de Altamira, que é uma região muito bacana, muito bonita aí do nosso país. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Alexander, deixa a gente começar a nossa conversa de hoje falando sobre um assunto que tem chamado a atenção de quem acessa as redes sociais. Tem uma trend rolando aí de jovens que publicam as suas fotos, mas não mostram o rosto. Chega a publicar vídeos, mas também não mostram o rosto. O que isso pode sinalizar para a gente? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em rede social, a gente fala em um fenômeno hoje irreversível, né? É um fenômeno, pelo contrário, que ele só cresce, ele é um fenômeno progressivo, é um fenômeno ali acumulativo, inclusive de redes. Você tem várias redes, né? A gente não precisa citar nomes aqui. Virou uma realidade paralela, e ao mesmo tempo que é virtual, é uma realidade. Então a gente tem que ter muita cabeça, muita maturidade para lidar e lidar com essas redes. Quando eu falo ligar é você ligar para aquilo que acontece nas redes sociais, não ligar do telefone. Então a gente tem que ter essa maturidade. E o que acontece? Muitas pessoas têm medo de algum tipo de represália, ou têm medo de algum tipo de não estar certo no seu conteúdo publicado, tem algum tipo de restrição pessoal. Então ela se omitindo da foto é um jeito dela psicologicamente transmitir a mensagem de que ela não sabe se ela vai ter totalmente razão e, ao mesmo tempo, se absolver de alguma eventual crítica. Essa seria a principal finalidade, psicologicamente, a gente falando, o porquê de não aparecer a foto. E é bem complicado, né? Porque quando a gente vê assim, a quantidade de publicações de jovens, e principalmente entre jovens, o que causa mais preocupação, porque a gente sabe, por exemplo, que o índice de problemas relacionados ao bullying, por exemplo, né? Até as tentativas de suicídio, a gente sabe que o número é gigantesco entre esse público que está ali dos 16, 17 até os 24, 28 anos. E aí quando a gente vê uma trend como essa, obviamente que os pais precisam ligar o alerta, né? Não tenha sombra de dúvida nenhuma, Karina, muito boa aí a sua colocação. Existe uma correlação muito íntima entre as atividades de suicídio, que é muito triste, né, e o bullying. E quando você fala num bullying virtual, o bullying virtual ele é um bullying muito mais perigoso, tá? Porque você não tem acesso diretamente a quem está fazendo esse bullying, né? Você não tem acesso diretamente as informações das pessoas, mas isso, principalmente no imaginário do receptor dessa agressão, né, que seria a vítima, se reverte muito, muito perigosamente. E se a pessoa tem uma tendência depressiva, essa tendência depressiva vai gerar aí, provavelmente a ideação suicida e fazer o suicídio. Então, realmente, ficar alerta naquilo que publica, e principalmente ter uma estrutura emocional basal suficientemente estabelecida para absorver as críticas negativas, eu acho que seria uma dica muito interessante que a gente pode estar dando aqui. Com certeza, né? Inclusive chamar a atenção dos pais quando eles observarem esse tipo de coisa e principalmente observar as redes sociais dos filhos. A gente não está falando aqui para ficar vigiando, para ficar fiscalizando, para podar, não é isso. A gente precisa, óbvio, é seu filho, a gente sabe que internet, por enquanto, que a gente ainda não tem uma fiscalização muito rígida e nem punição muito rígida, né? Para quem pratica N crimes nas redes sociais, então a gente precisa ficar de olho. É o seu filho que está ali. Uma vez que ele comece a publicar fotos, vídeos com um comportamento que você considere um pouco diferente do que era antes do cotidiano, já tem que observar, porque faz parte, né, Alexander? Exatamente, muito boa a sua colocação de novo. O que acontece, Karina, fala você e todo o pessoal do SBT que nos assistem, as informações, às vezes, elas não são verbais. Tá? As informações que eu digo de que alguma coisa não vai bem. Quando uma criança hoje tem alguma alteração de conduta, essa alteração geralmente ela se faz através de comportamentos não verbais. E quais seriam esses comportamentos
não verbais, principalmente um decréscimo escolar, tá? Decréscimo escolar hoje está associado com atividades de bullying, principalmente com atividades de bullying, ou quando alguma coisa não está bem em casa, não é o nosso fato, não é o nosso assunto aqui da nossa matéria Aham. agora. Então, a primeira observação, ela se dá justamente pelo decréscimo das notas. A segunda observação aí que acontece, a pessoa tem uma ação de reclusão social, então ela se isola, ela vai participar de uma atividade criada por ela mesma, de um isolamento social. Quando a gente fala em psiquiatria, em psicologia de isolamento social, Karina, a gente sempre está falando em alguma coisa patológica, em alguma coisa que não vai bem. Então, essas observações têm que ser feitas pelos pais. Muito bem pontuado por você. O isolamento social e o decréscimo escolar e até mesmo uma reclusa em festa de família, ou vai ter um aniversário de alguém, sei lá, o adolescente, não, não vou. Por que ela não vai? Porque ela tá magoada, ela tá com medo, ela tá ali, né? O bullying realmente, ele mexe muito. O bullying, ele pode ser considerado hoje, e muitos especialistas norte-americanos, né, muitos colegas psicólogos norte-americanos, psicólogas, psiquiátricas, já classificam o bullying como uma ação extremamente assassina, como uma ação homicida, né, por parte de quem faz, e justamente visando o mal da vítima, porque o bullying, ele tem um prazer sádico de você maltratar a vítima, fazer com que a vítima sofra. O agressor, ele é um covarde, né? Principalmente por causa da falta de punição. É diferente de você fazer um bullying pessoal na escola, que também é errado, mas Aham. você sabe quem fez. Quando tem um bullying via Virtual, internet, né? você não sabe, exato, você não sabe quem é o autor dessa ação. Então, na realidade, o que acontece? Você vai estar ali sofrendo, e aquele cara, aquela pessoa que fez o bullying, vai estar se deliciando com isso. Então é uma coisa muito séria, porque você pode provocar a morte, né, por indução justamente depressiva, suicida. Então é uma coisa muito séria. Observar as mudanças comportamentais, as mudanças de atitude, de ação. Então, a pessoa agindo ao contrário do que ela era, se ela era uma pessoa extrovertida, ela vai ser uma pessoa introvertida. Isso é muito importante para que a gente possa realmente lidar com isso, porque tem solução. Né? Solução é a punição, a solução às vezes pode ser uma mudança de escola, pode ser um tratamento psicoterápico aliado a um antidepressivo, aliado a medicação específica, que geralmente requer mesmo. Então, tudo isso pode ser feito para salvar a vida dessa pessoa e impedir uma ação mais desastrosa. Quando a pessoa sai dessa ação mais não verbal e começa a ir para o verbal, é aí que entra o verdadeiro perigo, Aham. porque aí a pessoa anuncia o perigo da ação. Com certeza. Alexandre, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal ATM TV, muito importante as informações que você trouxe para a gente sobre essas trends que estão fazendo muito sucesso na internet, em que jovens postam fotos, vídeos, mas não mostram o rosto. E que, com certeza, isso está passando alguma mensagem e os pais, os responsáveis e, óbvio, especialistas e autoridades precisam ficar de olho. Alexandre, muito obrigada. Boa noite para você. Um abraço a você, todo o pessoal do SBT, todas as pessoas aí da cidade que nos escutam. Um abraço ao grande estado aí do Pará. Obrigado. Obrigada, boa noite.